Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade aqui com conhecendo e aprendendo com esta nova IDE. Quer dizer, nova não tem nada, né? Porque essa IDE já faz tempo que está aí no mercado, mas vamos estudar, vamos conhecer, vamos aprofundar, vamos desenvolver um pequeno projeto nessa IDE, que é o Nelvin, né? E você já está vendo aí a cara dela. Você pode usar o mouse também, e você pode utilizar teclas de atalho. Aqui, o que eu vou fazer? Como que eu estou aprendendo também junto com vocês, eu vou utilizar um pouco mouse, um pouco tecla de atalho, e assim a gente vai aprendendo aos poucos. Quando a gente menos pensar, então a gente já abandonou o mouse de lado, então a gente acaba não utilizando mais, perfeito? Então, como nas aulas passadas você viu aí, a gente está desenvolvendo aí um pequeno projeto com essa ideia, e assim a gente vai aprendendo também a criar os projetos, criar arquivos aqui, bacana. Aqui a gente tem aí, a gente criou as rotas, a gente criou o nosso arquivo principal, que a gente pode navegar de um lado para o outro. Aqui no meu MyApp, a gente tem também aqui o nosso arquivo que eu coloquei por fora, e aqui eu importei o meu arquivo de rota, que eu criei aqui dentro da pasta rota, e eu estou importando aqui. Bacana? Então a gente está utilizando aí a ferramenta React Navigation, bacana, para estar fazendo essas navegações de uma tela para outra. A gente vai utilizar aqui, deixa eu só verificar aqui, lembrando Ctrl H, então a gente navega lá para o lado esquerdo, né? Para o lado esquerdo nosso. Deixa eu só tirar essa seleção aqui, ó. Ctrl H, naveguei para o lado de cá, Ctrl K, Ctrl L, eu navego para o lado direito, bacana? Então eu navego de um lado para o outro. Seguro o Ctrl apertado, Ctrl H, eu volto para as seleções de pasta. Se eu quero navegar para dentro do arquivo para me editar ele, eu dou um Ctrl L. Lembrando, com o Ctrl apertado, tá bom? Então, bacana, vamos lá, Ctrl H e vamos aqui navegar até o nosso package.json, o nosso arquivo de configuração que a gente tem no nosso projeto, aonde que a gente instala bibliotecas externa, ele fica com o nome dessa biblioteca guardado, sua versão, tudo certinho aqui, perfeito? Então ele salva num determinado local para que você possa utilizar em algum outro momento, ou se você quiser importar esse projeto para um outro computador, então você já tem as dependências, tem as versões certinho aqui, bacana? Então nós temos aqui o React Navigation, que é o core da ferramenta, e nós temos a navegação de pilha, que é uma página para cima da outra. Por enquanto é o que a gente instalou até agora. Nesse projeto, que é um projeto pequeno, é um fluxo só de login, eu não vou precisar de, vamos dizer assim, de um ou outro estilo de navegação. Por exemplo, Drawer Navigation, que é aquela navegação que vem da esquerda para o meio. Então, a gente usa muito para criar menus, para criar informações interativas. Nós temos também aí a Tab Navigation, que é aquela parte que vai na parte inferior ali, que fica alguns menus que a gente navega de uma aba para outra. Enfim, a gente tem algumas formas de navegar e a gente escolheu por enquanto para esse projeto nosso até agora o Native Stack, que significa navegação de pilha. Quando você clica numa determinada pasta, ela vem e navega, ela vem e traz uma tela por cima da outra. Bacana? Então, quando você faz o que tem de fazer, ela vem, sai e a outra tela fica aparente para você. É basicamente assim que vai funcionar. Então vamos lá. Como eu te falei, aqui eu vou usar o mouse aqui para fechar o arquivo e vamos focar aqui agora. Esse aqui é o nosso principal arquivo aqui do nosso projeto, esse MyApp, que é o meu app. E ele basicamente exporta para o nosso app, que automaticamente ele exporta para o nosso index, o primeiro arquivo de saída aqui do nosso projeto. Então esse aqui é o nosso primeiro arquivo, quando é lido aqui no nosso projeto. Aí depois vem aqui o nosso app, que ele está importando aqui do nosso MyApp, tá? Ele só importa aqui, ó, o MyApp. Eu vou colocar arquivos de configuração, esse tipo de informação aqui dentro, ó. Se você observar, aqui nós temos a status bar aqui importada, simplesmente isso. Se eu quiser colocar um Redux, alguma outra coisa, então eu iria colocar neste arquivo aqui, bacana? Então, voltando aqui agora, Ctrl H, basicamente esse app eu posso fechar. Por enquanto, esse MyApp aqui eu vou fechar e eu tenho um arquivo vazio. Agora, o que eu vou fazer aqui? Dentro de Screen, eu não tenho tela alguma. Então, eu vou separar aqui em um determinado fluxo, eu vou imaginar que eu estou criando um projeto completo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro dessa screen,
eu vou fazer uma separação hierarquicamente do que eu quero colocar as minhas páginas, as minhas rotas. Vamos dizer assim, página eu uso para colocar, é uma nomenclatura usado muito lá na web, né? Então aqui a gente usamos screen, tela, né? Então vamos lá. Aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou adicionar 3 pastas e cada pasta dessa vai ter um significado. Basicamente a gente não vai criar em todas as pastas, eu só vou utilizar uma. Mas eu já vou criar uma estrutura para que você possa ir entendendo um pouco como que é o processo de separação, de organização estrutural dentro de um projeto. Bacana? Aqui eu vou criar uma pasta chamado, por exemplo, Alf. Aí eu vou colocar o barra, né, para dizer que é diretório. Então eu criei aqui Alf. Eu vou criar aqui uma outra agora chamado App. Eu vou colocar barra também. E lembrando, com a pasta Py selecionada aqui, ó, eu estou com a screen selecionada, porque eu quero criar essa pasta dentro da screen, tá? Não dentro de app nem dentro de Alf. Agora eu vou criar uma outra pasta chamada tab, tá? O que significa essas 3 telas, tá? O que significa essas 3 pastas aqui, esses 3 diretórios? Dentro de app, significa que eu vou colocar telas que precisam de autenticação. Aqui dentro eu vou colocar telas que, quando eu tiver no meu app, ela precisa estar autenticada. Você precisa ter colocado o seu login e a sua senha. Bacana? Aqui dentro de Alf, que significa autenticação, eu vou colocar telas que não precisa estar autenticado, telas que é livre para o usuário final acessar, para os seus usuários aí acessar essas telas, que nem, eu vou dar um exemplo, tela de cadastro, tela de login, tela de solicitar uma nova senha, a tela de esqueceu minha senha, a tela de confirmar, por exemplo, uma autenticação, né? Então você vai colocar telas que não precisa de autenticação, você colocaria aqui dentro. Nesta pasta tab, nesse diretório tab, você colocaria as telas que vai aparecer ali na sua tab navigation. Quando você navegar de uma tela para outra, você vai colocar essas telas aqui dentro separadamente. É por isso que eu criei aqui em cima as rotas. Então, cada página dessa aqui iria separadamente aqui dentro. É claro que aqui faltaria, por exemplo, aqui eu vou criar um arquivo aqui, ó, só para explicar para você certinho. Aqui eu criaria um arquivo. Aqui eu criaria um arquivo aqui. Deixa eu só tirar essa seleção. Eu criaria um arquivo aqui chamado tab.routes.txt. Agora eu vou criar arquivo, eu não vou colocar barra. E lembrando, para você digitar se é nome no arquivo, é a letra A do seu teclado, tá bom? Então você clicou a letra A, ela vai aparecer esse text input, para que você possa digitar. E a separação de arquivos de diretório seria a barra. Então ele fala aqui, ó, dir and with barra or, barra tanto contrário quanto barra normal. Bacana? Então aqui eu vou criar um arquivo e eu não vou colocar nada aqui, então vou dar um enter. Ó, eu criei. Agora, qualquer pasta que eu criar aqui dentro, qualquer tela que eu criar aqui dentro da tab, eu vou colocar aqui dentro da tab. Legal? Então, se eu criar aqui, por exemplo, 10 telas do app, telas autenticadas, que ela precisa de autenticação, eu vou vir importar elas aqui dentro. Porque através desses arquivos de navegação, que está a minha configuração de navegação aqui, que a gente vai construir ainda, é a partir disso que eu vou poder distribuir para minha aplicação inteira. Eu vou poder importar e utilizar ela na onde que eu quiser. Bacana? Aqui também, mesma coisa assim, é o Alf. Se eu criar, por exemplo, login aqui, a tela de login, a tela de cadastro e a tela de forgot password, que é de recuperar a senha, eu vou vir importar elas aqui dentro. Bacana? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com a nossa primeira tela, que eu estou com a minha tela, eu estou com o meu diretório de Alf selecionado. Legal? Então eu vou criar aqui agora mais uma pasta, que essa pasta é direcionada para a minha tela agora, tá? Então dentro dessa tela eu vou criar aqui sign in. Legal? Eu vou colocar um barra porque ele é um diretório, tá? Então coloquei. Ó, tá aqui o meu diretório. Dentro desse diretório agora, é claro, com o diretório selecionado, eu vou clicar a tecla do meu
do meu teclado e ele vai abrir o text input para que eu possa digitar o nome do arquivo, tá? Agora eu vou criar um arquivo index.txt. Aqui pode ser TS, porque eu não vou ter arquivo visual, né? Então, tá aqui. E eu vou criar agora, eu vou criar aqui dentro agora mais um arquivo. Vamos lá. Eu vou dar o mesmo nome da minha pasta, que significa sign-in. Agora eu vou criar um arquivo, não estou criando pasta, tá? Então eu não vou colocar barra nenhuma. E nesse ponto aqui é um TSX, porque eu vou trabalhar com componente visual aqui. Legal? Então você pode ver que o TS são diferentes os ícones aqui, tá? Do TS aqui, que significa eu não vou utilizar componente visual, eu posso utilizar o TS. Tem essa pequena separação, né? Aí também nesses detalhes, tá? Então, se eu vou utilizar o componente visual, eu utilizo aqui o TSX, que significa TypeScript, a junção do TypeScript com o JSX, com o componente visual, que você vai ter lá componentes visuais para estar trabalhando. Então, fizeram a junção das duas extensões e deu o TSX. Vamos abrir o nosso arquivo aqui. Primeiramente, é claro que ele não estava em modo de edição, né? Primeiramente aqui eu vou importar o meu React. Então, importei aqui o React. Eu vou importar logo aqui abaixo também, importe o meu carinha aqui chamado de React Native. Legal. Aqui dentro eu vou importar simplesmente uma view e um text. Lembrando para você que está chegando aí agora, a gente está utilizando aqui a IDE Neovim. É por isso que você está vendo totalmente diferente, você desenvolvendo, a gente desenvolvendo no terminal. Eu estou experimentando algo novo, algo legal que eu quero eu quero praticar para que eu possa ficar melhor do que eu já estou e basicamente chegar um dia, quem sabe, até migrar da ideia que eu uso para essa também, porque você basicamente se trabalha mais no teclado, então ela vai te dar, no final do dia, com certeza ela vai te dar muito mais produtividade do que você ficar trabalhando com visual, mouse, clique, para lá e para cá, né? E aos poucos a gente vai praticando e a gente vai melhorando cada vez mais. Bacana? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar const, eu vou criar aqui o meu componente. Aqui, lembrando, eu estou dando o nome do componente. Então, eu vou colocar um nome maiúsculo aqui. Sign-in. Aqui, igual. Eu vou fazer desse jeito, assim. Aqui eu vou... deixa eu só... Return. E aqui dentro eu vou colocar a minha view. Fechei. Dentro dessa view agora eu vou colocar um text. Deixa eu só fechar aqui também. Eu vou colocar aqui, ó, sign in. Vou colocar login. Pronto. Eu vou colocar login. Beleza, eu mudei o que eu tive de mudar na minha aplicação, mudei o que eu tenho de mudar, mudei todo o processo aqui. O que eu vou fazer? Agora, para que eu possa salvar esse arquivo, não é igual lá no VS Code. Dá um Ctrl S e ele se salva. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... para a gente sair aqui desse arquivo e salvar ele, o que a gente tem que fazer? Um dos primeiros comandos, é claro que você está em modo de edição, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, no seu teclado aí, apertar a tecla ESC, porque você vai sair do modo de edição. Então, você vai fazer o seguinte, você aperta a tecla ESC, aí ele fica desse formato, você não consegue mais mudar o arquivo. E agora, para a gente salvar esse arquivo, claro que a gente tem que salvar as mudanças, né? Então, o que você vai fazer? Você vai digitar os dois pontos, que é a entrada de você adicionar algum comando, de você executar algum comando. Você vai digitar, que vai aparecer aqui embaixo, aqui ó, no lugar do master, você vai digitar Shift dois pontos, aí ele vai abrir uma command line, uma linha de comando, para que você possa digitar o comando que você desejar. Então, nesse momento aqui, a gente quer salvar, eu vou clicar a tecla W do seu teclado, ele vai salvar para você. Então, é um formato de você estar salvando esse arquivo. É claro que você vai dar um Enter agora e automaticamente ele vai salvar para a gente esse arquivo. Você pode ficar tranquilo, você não vai ter mais problema referente à mudança, perfeito? E o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou... É claro que na pasta sign-in, se você lembrar, eu criei um arquivo index. Então, a gente vai exportar. Eu estou exportando aqui, ó, de forma a constante aqui, né? Que eu estou criando a constante, que é o sign-in.
E o que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o arquivo index para que eu possa exportar ele. Eu não preciso colocar barra e o nome do sign-in, né? Então, o index ele é identificado automaticamente dentro de uma pasta. Então, o index, por padrão, no TypeScript e no JavaScript, ele é identificado automaticamente. Então, ele já é reconhecido automaticamente pela linguagem. E o que que a gente vai fazer? Eu estou do lado do arquivo, então, para mim passar para a aba de lá, sem você precisar de usar o mouse, vir aqui ó, e selecionar o mouse, o que que você tem que fazer? O comando seria Ctrl H, aí você passa para o lado de cá, tá bom? Então, Ctrl L, você volta novamente para o arquivo que você quer editar. Para você em modo de edição, aí você voltou para o arquivo, você vai clicar, apertar a letra I do seu teclado, aí você entra em modo de edição, tá bom? E não se preocupe, esses comandos, alguns comandos no decorrer do curso eu vou deixando na descrição do vídeo também, até para que você possa até decorar isso aí, né? É difícil de decorar também. É claro, eu tenho minha colinha aqui de lado, alguns eu já sei, já decorei, alguns eu preciso olhar na colinha para que a gente possa até então lembrar, né? Porque senão a gente vai fazer aí, fazer uma tecla diferente e você vai ter uma ação totalmente diferente aí na sua IDE aí, beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui abrir esse index aqui. Eu já estou exportando esse arquivo, né? Que eu já cliquei em exportar. Agora o processo vai ser o seguinte: eu vou voltar para cá, eu vou criar as outras telas aqui dentro de Alpha. Eu vou basicamente criar o sign-in, o sign-out, que seria. Eu vou voltar aqui no meu Figma. Ó, eu tenho sign-out, que é criar conta, verificação e a tela de verificação aqui. E outra tela é de que deu sucesso, que vai aparecer por alguns segundos e automaticamente ele já direcionava você para home. Depois que ele verificou, ou você pode direcionar para o login, para a pessoa fazer o login, né, com a própria senha, ou você pode direcionar automaticamente depois da verificação. É claro que isso aqui é um fluxo de login, a gente não vai desenvolver uma aplicação completa aqui. O interessante seria para a gente aprender mesmo, ter um pouco de intimidade com a IDE Neovim. Esse projeto seria basicamente isso. Então, no decorrer que a gente vai desenvolvendo esse pequeno projeto, a gente vai adquirindo alguma experiência com a IDE Neovim. Até para você ir se libertando do mouse, ficar com o mouse para lá e para cá. Você está observando que eu estou usando o mouse ainda para fechar alguns arquivos. Eu teria que pesquisar ou fazer algum outro processo para que eu possa aprender como que é que faz. Eu estou aprendendo com vocês aqui também. Legal? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, dentro de Alpha, eu vou criar a pasta signout agora. Então eu vou clicar a letra A do teclado, que é para criar a pasta ou arquivo, tá? Dependendo do que você quer, é o mesmo pop-up aqui. Vamos chamar de pop-up, né? A única diferença é que você vai colocar barra no final do que você quer como diretório. Então a gente vai criar um diretório, ó, signout. Eu vou colocar barra, tanto barra invertido ou barra normal, para você criar pasta, tá bom? Então um desses dois comandos você vai criar uma pastinha aí. Então eu criei uma pasta aqui, ó. Eu vou aqui agora com a pasta selecionada, lembrando, não pode esquecer. Eu vou criar um index.ts. Eu quero que esse arquivo identifique automaticamente com a pasta selecionada novamente, signout. Eu vou clicar a letra A novamente para mim criar o arquivo signouts agora. Signout.txt. Lembrando que aqui eu não coloco barra, tá? Porque é arquivo, então arquivo você não precisa colocar nada. Você só dá um enter e ele vai criar a pasta para a gente. Eu vou criar aqui a estrutura. Eu abri o arquivo, se você observar, ele não está em modo de edição, ele está só selecionado. Como que eu não tenho nada, então eu não consigo nem navegar. Eu vou clicar a letra I do teclado e automaticamente ele entra em modo de edição. Eu vou importar aqui o React from. Lembrando, pessoal, aqui não tem um Alt Import, então aqui seria interessante para praticar mesmo, para praticar, tá bom? Então, tem Auto Import, mas é só a gente instalar a ferramenta. Mas por enquanto que a gente está treinando, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? From. Aqui eu vou importar o React Native. E aqui eu vou importar só dois carinhas do React Native, uma view e um texto. Legal? Então, importei aqui uma view, um texto. Eu vou exportar const. Deixa eu ver aqui. Signout. Eu vou criar uma error function aqui para que dentro aqui, ó, eu possa criar o meu retorno do meu componente. Legal? Eu vou colocar uma view por fora.
Então, a view. Eu vou quebrar aqui e aqui no meio, aqui no meio eu vou colocar o text. Eu vou colocar o text aqui para que possa, até então, a gente colocar aqui o cadastrar, beleza? Tá, eu tenho aqui o meu componente. Lembrando, agora eu vou clicar a tecla ESC para sair do modo de edição. Legal, eu saí, agora eu consigo navegar. Só que se você observar, aqui em cima tem uma bolinha. Quer dizer, eu só saí do modo edição, mas eu não salvei ainda. O processo para salvar agora, a gente vai usar para a gente abrir o processo de linha de comando. Então, é os dois pontos. Cliquei dois pontos, ele abriu aqui no cantinho aqui embaixo. Agora eu posso digitar o comando que eu quero, tá bom? E o comando para salvar é a letra W. Eu vou dar um Enter e ele vai salvar para mim. Salvou, legal. Agora eu vou aqui, ó, importar, eu vou exportar. Opa! Agora eu vou exportar aqui. Eu entrei em modo de edição. Eu vou exportar. Asterístico, from, vou exportar tudo que tem. Ponto barra, eu estou na mesma raiz aqui. Não preciso de navegar, né? Para pasta nenhuma. Sair do modo de edição. E vou salvar. Vai chegar um momento que eu não vou ficar falando mais desse processo, tá bom, pessoal? Né? A gente só vai fazendo os comandos, porque até então, no próprio vídeo, você pode fazer na sua anotação aí também, tá? Fazendo na sua colinha e adicionando o arquivo aí em algum local que você queira também, tá bom? Já salvei aqui, eu vou fechar aqui os arquivos, eu vou criar uma outra pasta aqui também, aqui, eu vou criar uma outra pasta que é o Forgot Password, que é o recuperar senha. Eu vou aqui, letra A, eu vou colocar aqui, ó, Forgot Password. Como que aqui é um diretório, então eu vou colocar a barra. Você pode colocar qualquer uma das duas, tá bom? Que ele vai respeitar. E aqui dentro, com a pasta selecionada, eu vou criar dois arquivos aqui. Um se chama index.ts, não precisa ser txt, porque eu não vou trabalhar com visual nesse arquivo. E o outro tem que ser com TSX, que é o TypeScript, mais o JSX, que é o componente visual. Então, você colocando as duas, ele forma o TSX. E aqui eu vou criar um arquivo forgot password.txt. Eu já vou abrir ele para que a gente possa editar. Entrei em modo de edição. Aqui eu vou importar o React from React import from aqui o React Native. Aqui eu vou importar dois carinhas por enquanto, um texto para que a gente possa escrever alguma coisa. E aqui embaixo eu vou criar o meu componente, tá? Export const forgot password return. Esse processo aqui de digitar, pessoal, te leva você para um outro nível. Você não é nem questão de decorar, é questão de que você vai aprendendo de verdade mesmo como que é o processo de você aprender a documentação. Te força, na realidade, a você aprender. Na realidade, é dessa forma que eu sinto. Aqui eu vou escrever assim, recuperar senha. Beleza? Sair do modo de edição, vou salvar, .w. Legal, salvou. Então, o que eu vou fazer aqui? Export const, já estou exportando. Eu vou abrir o arquivo index. Entrei no modo edição. Export, asterístico, from, ponto barra. Eu vou pegar o forgot password. E legal, saí, .w. Salvei também. Eu vou fazer o seguinte, fechei os arquivos, por enquanto você está observando que eu estou fechando com o mouse, tá? Eu tenho agora aqui no meu Alf, lembrando que eu já falei para você no início do vídeo que o Alf são páginas, são telas, na realidade, que não precisa de você estar autenticado. É por isso que eu separei aqui, ó. É por isso que eu fiz essa separação aqui, Alf, Epic, que são telas que precisam de autenticação, porque eu vou fazer essas configurações lá na Routes. E eu criei também aqui uma outra pasta chamada Tab, que aqui eu vou colocar as telas, se na minha home, na minha primeira página, que vou entrar no app, se ela tiver 5 telas, então eu vou colocar aí 5 aqui, que seria home, pesquisa, vamos dar um exemplo que a gente teria algumas páginas, então a gente vai até configurar uma página home, tá? A gente não vai entrar em detalhe, mas a gente vai configurar.
Aí aqui a gente tem agora nossas 3 telas criadas, que são a tela de Sign In, acessar uma aplicação, a tela de Sign Up, que é a tela de cadastro, e a de Forgot Password, de recupera a senha. Então, na onde que a gente vai importar isso aí? Eu não sei se vocês lembram, lá em Routes, a gente criou 3 arquivos para a gente fazer essa separação de configuração. A gente criou 3 arquivos, app.routes.txt, alf.routes.txt e a tab.routes.txt. Aqui que a gente vai importar as referências referente às telas. Então, eu estou importando a alf, eu vou aqui dentro de alf, já abri aqui o meu arquivo e aqui dentro que eu vou estar importando. Lembrando, na hora que você abre um arquivo, você não entra automaticamente em modo de edição. Então, você vai ter que clicar na tecla I do seu teclado para entrar em modo de edição. E aqui você vai importar. Eu vou importar from. Agora sim, eu vou navegar até a minha tela aqui, ó. Como que é? Deixa eu ver. Até em screen. Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. Screen. Barra. Então, eu vou pegar a pasta Alf, porque é a telas não autenticada aqui, né? Que não precisa de autenticação. E eu vou importar a primeira aqui, a Sign In. E aqui dentro, como que eu não preciso, ó, eu não preciso colocar barra importar. Aqui eu peguei a pasta, eu não preciso pegar o sign in, ou eu estou importando sign up, tá? Perdão. Eu não preciso pegar o arquivo sign up, porque o index ele é identificado automaticamente dentro da pasta. Então eu já venho aqui, ó, aqui na onde que eu vou importar, então eu já consigo ver aqui dentro, aqui, deixa eu só ver. Opa! Sign up. Eu já consigo encontrar o arquivo aqui porque eu tenho esse processo do index que está exportando, que está abrindo para minha aplicação, tá bom? E é claro que a gente vai fazer uma configuração, eu vou importar elas aqui também, as outras páginas. Aqui, from, screen, barra alf, barra sign in. Legal. E aqui eu vou importar o meu arquivo sign in. Import from barra screen barra alf barra forgot password, né? E aqui dentro eu vou importar o meu arquivo forgot password, tá bom? Beleza, agora estão todos criados, todo importado aqui certinho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de configuração. A gente só importou elas, tudo certinho, e a gente vai fazer isso aí na próxima aula. Até para a aula não ficar muito grande e cansativa, essas aulas de 1 hora às vezes cansam um pouquinho, né? Então é por isso que a gente acaba dividindo um pouco esse processo. Nós criamos as telas. Agora eu vou deixar para você como tarefa de casa. Faça esse processo, tá? Lembrando da separação. Você vem aqui, ó. Deixa eu só sair do modo edição, vou salvar, né? Salvei, legal. Eu vou passar pro lado dos meus arquivos. E o que você vai fazer? Você vai aqui dentro de app criar aí as suas telas que você acha. Basicamente, cria umas 3 telas. Você vai criar aí uma tela de home, né? Uma home, nesse mesmo processo, criar a pasta, criar o arquivo index.ts e a home.txt e escrever todo aquele processo lá dentro que você fez, uma coisinha básica só. Então, cria uma home, cria uma página, uma tela de pesquisa, cria uma tela de profile, tá bom? Essa aí é a sua tarefinha de casa, que isso aí a gente vai criar na próxima aula. E aí você cria umas 2 telas aqui dentro também, ó, dentro de app, que são telas não autenticadas. Bacana? Então cria aí as suas telas, se você achar que deve criar. Bacana? Só para você praticar. A gente não vai usar essa pasta app, porque a gente não vai usar telas autenticadas. Nós não vamos entrar nesse contexto, tá? O máximo que a gente vai fazer aqui seria a tab, configurar tudo certinho, para que você possa até então aprender um pouco do processo como que é. Eu vou criar uma tela só, até para você ver a configuração, porque não é diferente da tela aqui do Alf, que eu vou configurar aqui, ó, nesse processo que você está vendo aqui, ó. Então, a configuração aqui vai ser a mesma, não vai mudar. A única diferença que eu vou fazer é que a importação da tab vai ser aqui em app. Vai ser lá em app, ó. Vai ser nessa tela aqui, ó. Eu vou importar aqui a minha tab. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar em modo edição, vou importar para que você possa ver. Import from. Aqui eu vou importar barra screen barra. Eu vou pegar aqui o app barra. Opa, o app não. Tab
tab, barra, e aqui eu vou importar as minhas telas que for referente à tab, entendeu? Eu vou fazer esse processo aí. Eu vou tirar, porque eu não tenho nenhuma tela, não tem como eu importar nada, né? Por isso que eu estou tirando. Eu vou sair do modo edição, abrir o command line para me digitar um comando, W para salvar, salvei e automaticamente eu salvei o arquivo, agora não tem mais problema, tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje seria isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula.